Bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa situação bem tensa lá no sul do Japão. As Ilhas Tokara, um arquipélago mais isolado, registraram, veja só, mais de 1.000 tremores de terra. Isso em só 2 semanas. É uma atividade sísmica que, bom, chama muito atenção. A gente vai usar aqui notícias recentes para tentar entender o que está pegando na ilha Akuseki, a força desses sismos e como isso se encaixa no cenário geral do Japão, né? É quase um retrato pequeno do desafio que o país vive o tempo todo. Exatamente. As ilhas Tokara, para situar melhor, ficam ao sul de Kyushu. São umas 12 ilhas, mas só 7 são habitadas. Dá umas 700 pessoas no total. E Akuseki, que é a mais afetada agora, tem só 89 moradores. É bem pequena. E claro, estamos falando do Japão, né? Bem no meio do Anel de Fogo do Pacífico. Uma área de intensa atividade sísmica, vulcânica também. O país está literalmente sobre o encontro de 4 placas tectônicas. Não é à toa que registram uns 1.500 tremores por ano. É um dos lugares mais ativos do mundo. Caramba! E o evento que mais assustou agora, recentemente, foi um sismo de magnitude 5,5. Aconteceu na quinta, 3 de julho, lá pelas 4 e pouco da tarde, hora local, e o epicentro foi bem perto de Akuseki. E olha só, teve outro igualzinho, mesma magnitude, no dia anterior. O impacto foi forte, né? Chegou à intensidade 6 inferior na escala japonesa lá em Akuseki. A Agência Meteorológica do Japão, a JMA, diz que nesse nível é difícil até de ficar em pé. Imagina o susto. Pois é. E essa intensidade alta para uma magnitude que, digamos, não é gigantesca, 5,5, tem uma explicação técnica, sabe? O tremor foi muito raso, apenas 20 quilômetros de profundidade. E, além disso, o epicentro foi colado na ilha. O professor Shinichi Sakai, que é do Instituto de Pesquisa Sísmica da Universidade de Tóquio, ele destacou justamente isso. Essa combinação de proximidade e baixa profundidade amplifica demais o que se sente na superfície. Entendi. Faz todo sentido. E a reação foi rápida. Os quase 80 moradores de Akuseki, das 38 casas de lá, tiveram que sair correndo, né? Foram para abrigos temporários na própria ilha. Teve um morador, o Kazunori Arikawa, que contou que o tremor pareceu durar muito tempo e foi bem assustador. Ele falou que as pessoas estavam com medo, reunidas no abrigo. Chegou a mencionar medo de dormir. Poxa, isso mostra bem a tensão, né? Com certeza. E não é um evento isolado. Esse é o ponto. Desde 21 de junho, já foram mais de 1.031 tremores sentidos com intensidade 1 ou maior. E já teve algo parecido em Tokara antes, em setembro de 2023. Naquela vez foram 346 tremores. Então, existe um histórico recente. Por isso as autoridades, tipo a Ayatake Ebita da GMA e o próprio professor Sakai, eles estão em alerta máximo. Eles avisam que o risco de novos sismos fortes, deslizamentos, queda de rochas continua alto. A recomendação é evitar áreas perigosas, fixar móveis em casa. Essa persistência da atividade é que preocupa mais. E essa preocupação local, claro, ganha outra dimensão quando a gente olha para o Japão inteiro. Eventos assim sempre trazem de volta a sombra de desastres enormes, né? Como o terremoto seguido de tsunami de 2011, magnitude 9,0. Deixou mais de 18.500 mortos ou desaparecidos, causou a crise nuclear de Fukushima. É uma memória muito viva. Muito viva, sem dúvida. E isso sempre levanta a questão da previsão. O Ayataka Ebita da GMA foi bem direto. Prever terremotos com a tecnologia que a gente tem hoje, impossível. Mas aí entra um contraste interessante com as probabilidades, né? Recentemente, um painel do governo japonês aumentou a chance de um megassismo na fossa de Nankai. Essa fossa fica ali na costa sul do Japão. A chance estimada agora é de 75% a 82% nos próximos 30 anos. É uma probabilidade alta. E os cenários para um evento desse são, nossa, assustadores. As estimativas falam em quase 300 mil mortes, prejuízos de 2 trilhões de dólares. Um relatório do governo saiu faz pouco tempo apontando essa necessidade urgente de reforçar a preparação para um mega terremoto.
É algo levado muito a sério. E nesse clima de apreensão, é claro, surgem boatos, né? Teve coisa rolando em rede social, até citando um mangá que supostamente previa um desastre agora, dia 5 de julho de 2025. A JMA teve que vir a público rápido para dizer que isso era farsa, que não tem como prever data assim hoje em dia. É crucial separar o que é informação real do que é boato, né? E felizmente lá em Tocara, apesar de tudo, não tivemos relatos de danos graves até agora. Mas a situação exige sim vigilância constante porque a atividade sísmica continua. Então, o que a gente tira disso tudo? Temos um enxame sísmico bem intenso, muito localizado, afetando uma comunidade pequena, isolada. Isso está gerando medo, deslocamento, mas, por enquanto, sem danos maiores. E tudo isso acontece num país que vive, diariamente com essa sombra da possibilidade real de terremotos gigantescos. Isso nos deixa com uma questão importante para pensar, eu acho. Como é que uma sociedade consegue conviver com essa realidade? De um lado, a ciência diz que não dá para prever com exatidão. Do outro, a estatística aponta uma probabilidade alta de grandes eventos no futuro. E, ao mesmo tempo, você tem esses eventos localizados, como o de Tocara agora acontecendo. Como é que se equilibra os alertas, a preparação contínua, sem gerar um pânico que não acaba mais? Ou até uma fadiga, sabe? Um cansaço de tanto alerta. É um desafio psicossocial imenso viver sob essa constante incerteza sísmica.